Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde para todas. Espero que tudo esteja bem na presença do Senhor. Hoje é sábado, né? Você chega no finalzinho de semana, que todos venham ter um final de semana abençoado, na presença do nosso Deus, do nosso Pai, que é todo-poderoso. Amém, minhas amadas irmãs? Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estão falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus, para que a palavra de Deus chegue nas famílias, chegue nos lares, para que haja conversão, libertação, cura, porque essa é a vontade de Deus nas nossas vidas, minhas amadas irmãs. Curar, libertar e converter os corações duros um coração de carne, um coração de amor, que chegue na presença de Deus, porque essa é a vontade do Senhor na vida de cada um que crê na palavra dele. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no versículo, no capítulo 14, o verso 1, que diz assim: a mim e a você. Aconteceu que, indo em Icônio, entraram junto na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas só os judeus, incrédulos citaram, irritaram contra os irmãos, os ânimos dos gentios. E divertiram-se, pois, muito tempo, falando usadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que, por sua mão, se fizesse sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, um era pelos judeus e o outro pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os citarem e predejarem. E sabendo ele, fugiram para Débide, a cidade de Licônia, para a província circunvizinha. E ali pregava o evangelho. E estava sentado em Listra um certo varão, liso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar de Paulo, que fechando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Louvado seja Deus, aleluia. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, minhas amadas irmãs, falando de Paulo, né? Que Paulo chegou na sinagoga, tem o judeu e tem o gentil. Como hoje tem aquele que crê e aquele que não crê, aquele que quer Jesus e aquele que não quer Jesus. E Paulo ali falando da palavra, louvado seja Deus, e muitos creram em Paulo no que Paulo estava falando, porque Paulo não estava falando da pessoa de Paulo, Paulo estava falando da pessoa de Jesus, aleluia, do santo evangélico de Deus, porque é a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, que faz a diferença na minha e na tua vida, quando a gente realmente e verdadeiramente nós queremos esse Deus na nossa vida. E Paulo falando ali de Jesus, e aqueles os judeus incrédulos não aceitavam a palavra de Jesus. Uma parte aceitaram e outra parte não aceitaram Jesus. Louvado seja Deus. E Paulo chegava na cidade, como diz a palavra de Deus, que muitos expulsavam Paulo da cidade. Não queria que Paulo falasse da palavra de Jesus. Não queria que Paulo falasse do santo evangélico. Por quê? Porque aquilo ali incomodava eles. Eles queriam viver de acordo com a vontade deles, de acordo com a religião deles, mas não com a palavra de Deus. E diz assim: contra os irmãos, os ânimos do gentil, divertiram-se, pois, muito tempo, falando usadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que, por sua mão, fizesse sinais e prodígios. Dividiu-se a multidão da cidade, um era pelos judeus e o outro era pelos apóstolos. Então se dividiu. Um era pelos judeus e o outro era pelos apóstolos. Como tem hoje da mesma forma, da mesma maneira. Uns querem Jesus, outros não querem. Outros querem viver de acordo com sua vontade, com seu querer. Daquilo que quer viver do seu jeito. Não aceita Jesus. Aceita viver com sua própria vontade, andar nos seus próprios caminhos, do desejo do seu próprio coração. E aí não está andando com o Senhor. Está andando
de acordo com sua vontade, de acordo com o desejo do seu coração. É diferente quando eu e você, aleluia, queremos verdadeiramente o Senhor Jesus. Andamos de acordo com a vontade dele. E aqui diz assim, e ali pregava o evangelho. E estava sentado um certo varão, liso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar de Paulo, que fichando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado. Olha quando a gente quer verdadeiramente a diferença daquele que quer e a diferença daquele que não quer. Este homem nunca tinha visto falar de Paulo, mas viu falar que Paulo pregava, que falava de quem? De Jesus. Paulo falava de Jesus, Paulo falava do verdadeiro evangélico. O evangelho de cura, de libertação, de conversão. E esse homem que nunca tinha andado, diz a palavra, ele nunca tinha andado, mas ele ouviu falar de Paulo. E quando ele ouviu falar de Paulo, ele quis ser curado. Mas quem curou ele? Foi Paulo? Não. Quem curou ele foi a fé. Quem curou ele foi o nome de Jesus. O nome de Jesus é que cura. O poder que Jesus tem, aleluia, de usar ali um vaso dele, um ser humano, um discípulo dele, e fazer a oração e a pessoa ser curada. Porque quem faz é ele, que não é Paulo que fez. Mas aquele homem teve fé, que Paulo ia orar e aquele homem ia ser curado, como ele foi curado. E continua aqui falando. Nunca tinha andado. Este viu falar de Paulo, que fichando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado. E disse em voz alta, levanta-te direito sobre o teu pé. E ele saltou e andou. E ele saltou e andou. Como é importante, minhas amadas irmãs, quando nós temos fé no nosso coração. Uma fé verdadeira em Cristo. Por mais que os olhos humanos, a mente quer botar a sua fé para trás. Porque hoje é assim que funciona. Mas você tem que estar firme, você tem que estar ali de coração contrito ali com Deus. Dizer, não, eu vou vencer. Esse mal vai cair por terra. E você vence. Porque é a fé. A diferença na minha e na tua vida é quando nós temos fé, quando nós realmente, verdadeiramente, minha amada irmã, nós cremos na palavra, nós cremos no evangélico, porque a palavra de Deus ela é real. Este homem nunca tinha andado, nasceu já aleijado, mas ele ouviu falar de Paulo. Por quê? Paulo falava de quem? Paulo falava de Jesus, que Jesus usava Paulo e Paulo curava as pessoas através do nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele homem botou no coração a fé de crer. Muitas vezes a pessoa ora, faz uma oração numa pessoa e a pessoa não é curada. Por quê? Porque não teve fé. É a fé. O que funciona na minha e na tua vida, é o que é a fé. Às vezes, minhas amadas irmãs, nós pedimos algo a Jesus, oramos, pedimos, e aquilo continua do mesmo jeito. É como se nada tivesse acontecendo. Mas muitas vezes Jesus ele quer testar a nossa fé para ver se realmente nós temos fé nele. Porque queremos pedir algo para Jesus e Jesus faça na mesma hora. E o relógio de Jesus não é o nosso, o dele é um, o nosso é outro hoje aqui nessa terra. E este homem nunca tinha visto falar de Paulo, mas ele viu falar que Paulo pregava o evangélico. Que Paulo ali, ele botava as mãos dele em nome de Jesus, era curado. Ele disse, eu vou ser curado. Porque a fé, nós temos que ter fé. Não temos que duvidar daquilo que pedimos a Deus. Por mais que aquilo esteja demorando. Que não é fácil esperar. Se eu dizer que é fácil, minha amada irmã, estou mentindo. Não é fácil esperar. Mas nós temos que ter a certeza no nosso coração que aquilo que você está pedindo, que aquilo que eu estou pedindo vai chegar na nossa vida. Porque Deus ele é um Deus fiel. Deus não é Deus que minta, nem filho do homem que se arrependa. Aquilo que ele falou, ele faz. O que você pediu, creia. Este homem confiou, teve fé, que era Paulo ia orar e ele ia ser curado em nome de Jesus. E ele foi. E continua aqui falando.
E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizeram, levantaram a voz, dizendo em língua helônica: fizeram-se os deuses estranhos, semelhante a homem? E disse até nós, e chamava Júpiter e Barnabé e Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote do Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros, grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhe. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando, dizendo: varões, por que fizeste essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vós anunciamos que convertei da vossa vaidade ao Deus vivo, que fez os céus e a terra e o mar, tudo quanto há nele. Então, eles achavam que os principais do sacerdote achavam que Paulo era um deus estranho. E Paulo: não, nós somos homens igual a vocês, sujeitos às paixões que vocês. Quem cura e quem liberta é o Deus vivo, é o Todo-Poderoso. Ele que tem o poder de curar, de libertar, de converter os corações, tirar os corações duros, colocar um coração de carne. Ele que tem o poder de tirar a mente velha, colocar uma mente nova, uma velha criatura numa nova criatura. É Jesus Cristo, é o Espírito Santo que faz, aleluia, o mover na nossa vida, minhas amadas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Que esta palavra, minhas amadas irmãs, fique no seu coração e bota ela em prática. Crê em Jesus Cristo. A palavra de Deus do livro de Atos dos Apóstolos nos diz: crê no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa. E o mais importante nessa terra, nessa vida, minhas amadas irmãs, é lutar por conversão e libertação da nossa família, da nossa casa. Porque Jesus está voltando e aleluia, e temos que lutar pela nossa salvação e da nossa família. Que Deus te abençoe, te dê um final de semana abençoado, recheado de bênção, de paz, de saúde, de alegria dentro da tua casa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te cubra de bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.